Aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste. Wanderson ou Sinisterra, quem deve começar jogando contra o Flamengo? Fabrício Bruno vai desfalcar o Cruzeiro no jogo contra o Atlético? Tudo isso e as principais notícias do Cruzeiro nesta quinta-feira, você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nezer, sob o comando de Supermercados BH, maior com você e todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. A pergunta que não quer calar: quem deve começar jogando amanhã nesse jogo tão importante contra o Flamengo? O Wanderson, o Sinisterra? Essa é uma pergunta que divide aí boa parte da torcida. E aí eu já queria perguntar para você agora, antes de eu dar a minha opinião. Deve ser o Wanderson ou o Sinisterra para começar jogando ali amanhã contra o Flamengo? Bom, o que eu penso é o seguinte: se o Cruzeiro chegou até aqui jogando com o Wanderson, ele, para mim, amanhã tem que ser titular. Porque acho muito arriscado, né, improvisar em um jogo tão importante quanto esse contra o Flamengo. Por que eu digo improvisar? Porque o Sinisterra chegou, veio fazendo trabalhos na Toca da Raposa, né? Até entrou em alguns minutos, marcou o seu gol, mas vem se recuperando do estiramento na coxa direita. Ele treinou a semana toda, treinou bem, mas será que ele tem condições de iniciar? Aí muitos devem estar se perguntando aí, mas coloca ele, se ele sentir alguma coisa, coloca o Wanderson. Aí já seria, na minha opinião, gastar uma substituição à toa, concordo ou não? Pode estar pensando aí, né? Mas aí então, no segundo tempo, se tirar o Wanderson e colocar o Sinisterra, vai estar... Não, eu acho que não. O que eu penso é o seguinte: se o Cruzeiro chegou até aqui com esse time do Cássio ao Wanderson, o Cruzeiro deve entrar amanhã com esse mesmo time. Porque é um time que já entendeu a filosofia de trabalho do Léo Jardim. O Wanderson, por mais que não agrada boa parte da torcida, é um jogador que se comprometeu com o grupo. Na minha opinião, o Wanderson tem que ser titular nesse jogo de amanhã e até o Sinisterra provar de uma vez por todas que tem condições de ser titular. Uma vez que a gente sabe que o Sinisterra, quando estava na Premier League no time inglês, passou por um processo de lesão, se recuperou lá fora, voltou, fez 3 jogos e ainda, né, agora teve esse estiramento na coxa. Então isso mostra que ele precisa desse processo de adaptação. Eu não estou dizendo que o Wanderson é intocável, não. O que eu estou dizendo é que o Wanderson, toda partida que entrou, conseguiu executar bem o que foi pedido para ele. Mas ele não dá assistência, mas ele não marca gol. Mas você pode ver que a marcação do Cruzeiro, a defesa do Cruzeiro hoje, que está entre as 3 menos vazada do campeonato, as 3 defesas, está entre as 3 defesas mais fortes do Brasileirão, é justamente por conta disso. Porque quando você vê o Cruzeiro jogando, a marcação começa ali, ó. Wanderson, Christian ajudando o time a dar o combate nessa primeira bola, porque aí a bola vem quebrada, né? A zaga sai com ela, a zaga do adversário sai com ela, Wanderson e Christian junto com os atacantes ali, Matheus Pereira, Caio Jorge, tentam quebrar essa bola ali para o nosso meio-campo recuperar, e essa tem sido uma arma do Cruzeiro. Então, ou seja, é importante demais nesse esquema do Léo Jardim que o Wanderson entre amanhã contra o Flamengo, porque é um time que já está dando certo. Então, se for arriscar, eu acho muito complicado. Então, se no segundo tempo tiver precisando de um Sinisterra, que coloque o Sinisterra, o time vai ficar mais ofensivo, vai que o Cruzeiro estar precisando de um gol e ele tenha condições de jogar aí pelo menos 20 minutos e bote o Sinisterra, assim como do lado direito. Acredito eu que ele deve continuar com o Christian e não colocar o Arroio. Pode ser que no segundo tempo ele faça essa alteração que ele vem fazendo a alguns jogos, que é pegar o Christian, colocar o Christian no lado esquerdo no lugar do Wanderson e coloca o Arroio para buscar profundidade. A gente viu aí, né, que o Arroio ele entra, incendeia o jogo. Então amanhã imagino que o Flamengo não vai ser igual o Vasco, igual esses outros times que recuam e deixam o Cruzeiro propor o jogo. O Cruzeiro, a gente sabe que quando ele vai propor o jogo, ele tem uma certa dificuldade. O Cruzeiro hoje é mais reativo. Então, no jogo contra o Flamengo amanhã, no Maracanã, dentro de casa, é bem possível que o Cruzeiro possa exercer um baita de um futebol, um baita de um jogo. Por quê? Vai jogar do jeito que ele gosta. O Flamengo vai para cima, é o Cruzeiro ali, o Wanderson junto com o Christian, os dois atrapalhando essa saída do Flamengo, o nosso meio-campo dando o bote ali para buscar essa bola e armar uma jogada ofensiva, seja ela, né, com o próprio Matheus Pereira levando essa bola para o Caio Jorge, seja com o próprio Wanderson buscando ali o corredor e o próprio Christian. Então, na minha opinião, amanhã, quem deve jogar, quem deve começar jogando, tem que ser o Wanderson. Mas se você não concorda, eu também quero ouvir a sua opinião. É só escrever aqui embaixo.
o porquê que você acha que o Wanderson deve ser banco amanhã e deve começar o Sinisterra. Não me vem com aquela de, porque ele não deu assistência, porque ele não fez gol ainda. Pensando em tudo isso que eu acabei de mostrar, né? O Wanderson é muito importante nesse esquema tático do Léo Jardim, é um cara que se doa demais pro grupo, é um cara que ajuda na marcação ali para quebrar essa bola, para ela chegar toda quebrada no nosso sistema defensivo. Então, minha opinião, Wanderson titular, segundo tempo, Sinisterra, porque é até bom, né, pro Sinisterra ir pegando o ritmo e tudo. A gente sabe que o jogo de amanhã não vai ser fácil, vai ser um jogo muito difícil. Igual eu falei no vídeo de ontem, é um jogo que vale mais do que 3 pontos. Por que vale mais do que 3 pontos? Porque é jogo que Caio Jorge e Arrascaeta estão disputando ali, né, a artilharia do campeonato. O Cruzeiro hoje, que tem o melhor mandante do campeonato, porque tem uma vitória a mais do que o Flamengo. Se o Flamengo ganha amanhã, já vai empatar ali, né, com o Cruzeiro. Tem a questão, o Cruzeiro é o segundo melhor visitante. Então, tudo isso vai influenciar para esses números mudarem. Então, além dos números mudarem, jogador do Cruzeiro, ganhando esse jogo lá do Flamengo, já pensou a moral, como é que vai lá para cima? Para fazer esse duelo contra o Sport no próximo domingo. Creio eu, tá, que vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro tem aí 7 a 8 jogadores pendurados, deve tomar cartão amarelo, então no jogo contra o Sport deve entrar um time misto, né, um time alternativo, porque os jogadores poderão estar suspensos. Então, sim, o jogo amanhã, é o melhor jogo do campeonato, é esse Cruzeiro e Flamengo. Sorte nossa que estamos brigando ali, né, na parte de cima da tabela, é o líder contra o vice-líder, e pronto. Cruzeiro ganhando amanhã, nós estamos aí, direto, voltamos a brigar pelo título. Cruzeiro não ganhando amanhã, meu amigo, parabéns, do mesmo jeito. Cruzeiro vem fazendo uma campanha espetacular até aqui, e não vai ser esse jogo do Vasco, né, que foi uma derrota, e se o Cruzeiro perder amanhã, que eu não acredito que perca, eu acredito que pelo menos o empate o Cruzeiro vai buscar lá dentro, mas se acontecer de perder, bora pra frente, domingo é esporte, né, é continuar ali lutando na parte de cima da tabela, porque o foco é o Campeonato Brasileiro, sim, mas vamos buscar a classificação para Libertadores e não vamos esquecer que estamos classificados aí na Copa do Brasil. Falando em coisa boa, hoje aconteceu que o Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira. Né? Isso é bom para o jogador, ninguém pode falar isso. É ruim para o Cruzeiro? É ruim para o Cruzeiro, porque o Brasil vai jogar no dia 14 contra o Japão, 7 horas da manhã, e no outro dia a gente tem o clássico contra o Atlético. Então, assim, se o Cruzeiro quiser contar com o Fabrício Bruno, vai ter que fazer uma super jogada, igual fez com o Arrascaeta, né, naquela final contra o Corinthians. Então o Cruzeiro precisa planejar isso daí, né, porque é preciso do Fabrício Bruno no jogo contra o Atlético. Então é toda uma logística que o Pedrinho vai preparar para poder contar com o Fabrício Bruno. Na minha opinião, né, assim, acho que é desgastar demais, mas se ele falar, igual ele foi para Bolívia, falou que estava 100%, podia jogar, podia contar com ele, chegou aqui, né, passou em casa, foi para a toca, treinou e depois jogou normalmente, então se ele der condições que tá ok, que pode jogar, vale a pena, né, fazer esse investimento na logística. Porque o Fabrício Bruno hoje, na minha opinião, está assim, no top 3 de melhores zagueiros aí do Campeonato Brasileiro. Isso aí, se eu tivesse falando alguma mentira, ele não estaria sendo convocado. A gente fica triste pelo clube, que precisa dele um dia depois do jogo de seleção, mas fica muito feliz pelo atleta, que valoriza a carreira dele, que é um sonho vestir a camisa da seleção brasileira. Para o Cruzeiro é ótimo ter, né, uma peça dessa em destaque na seleção, então a gente fica muito feliz pelo atleta e triste pela CBF, né, permitir que o jogo do Cruzeiro e Atlético, que é um clássico, né, um clássico regional, sim, mineiro, é um clássico mineiro, mas é um clássico de tamanho nacional, ser um dia após ao jogo da seleção. Mas aí eu queria saber de você fica feliz ou não fica feliz do nosso Fabrício Bruno estar na seleção brasileira? E se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece com a Raposa.